tema da nossa mensagem é Vivendo pela Fé. Fé é uma palavra tão pequena, mas cheia de poder. É possível, então, alguém viver pela fé? A Bíblia relata muitas histórias de fé. Vamos então conhecer algumas e avaliar como anda a nossa fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, o nosso texto base. Hebreus capítulo 11, fica no Novo Testamento. Livro escrito aos Hebreus, fica logo depois de Tito, Filemon, vem aí Hebreus. Capítulo 11, verso 1 ao 10, diz assim então a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ora, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Muito bem. Então o texto que nós lemos aqui em Hebreus, ele destaca aqui alguns personagens bíblicos que tiveram uma vida de fé, viveram pela fé. E eu pergunto a cada um de nós aqui hoje presente, como anda a nossa fé? Será que nós temos vivido uma fé genuína? Será que temos realmente pautado a nossa vida em uma declaração de fé, a não apenas da boca para fora, mas principalmente uma vivência interior? A fé realmente faz parte da sua vida? Você tem convicção do que você crê? Então, viver pela fé, meus amados irmãos, nós precisamos avaliar a vida destes personagens aqui citados e observar, colocando em uma balança, como está a nossa fé diante do testemunho destes homens e mulheres. Antes, para que a gente possa falar sobre fé, é preciso defini-la. E o próprio texto em Hebreus, capítulo 1, traz uma definição sobre fé. Então, para falarmos de fé, devemos iniciar definindo o seu significado. E a fé ela é apresentada aqui no capítulo 1 de Hebreus com duas palavras. Ela é definida com duas palavras. Primeira palavra é certeza. Fé é certeza. E o que quer dizer isso?
que a fé confere realidade. A fé confere realidade. Então, quando temos certeza de algo, isso quer dizer que é algo concreto, é algo que irá acontecer, se não já aconteceu. Geralmente o mundo prega uma fé, ensina uma fé puramente materialista. Você acredita no que pode pegar, no que pode ver. Mas se tratando da fé bíblica, ela é uma fé que é baseada em uma relação com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais certeza eu tenho da minha fé, mais certeza eu tenho de que as coisas vão acontecer em conformidade com a vontade de Deus, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, o nosso Deus é um Deus que rege o mundo e certamente a sua vontade irá prevalecer. Muitas vezes agimos de forma errada porque não buscamos a vontade de Deus para a nossa vida. Então aí não há certeza da nossa fé, porque estamos agindo em acordo com a nossa própria vontade. Mas haverá certeza da nossa fé quando agimos de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, a fé é definida como convicção. Convicção significa que a fé comprova o impossível. A fé comprova o impossível. Ter a comprovação de algo que você nunca imaginara acontecer, isso é maravilhoso. É como Deus trabalha. Deus trabalha no impossível. Quando a gente consegue fazer algo, Deus permite que a gente faça. Deus nos dá liberdade para fazer, tomar nossas próprias decisões, arcando certamente com as consequências. Mas quando as coisas chegam no âmbito onde nós não temos poder, não temos autonomia, não temos condições de executá-la, aí geralmente o que é que acontece quando chega nessa situação? Nós recorremos ao poder maior, que é o poder de Deus. Quantas vezes você em algum momento passou uma noite acordado, seja uma dor de dente, uma dor de cabeça, um filho hospitalizado, um familiar doente, e você ali naquela noite, você se aproximou mais de Deus, você orou, você teve fé, você buscou a Deus com fé, e o milagre aconteceu. Aquela pessoa foi curada, passou a sua dor, e quantas coisas podem acontecer pelo poder da fé. Mas isso é justamente, essa convicção, ela vem diante de um relacionamento, de uma proximidade. Deus não, a fé não é uma mágica. Quer dizer que é só eu orar que resolve toda a dor. Depende muito do seu relacionamento com Deus. Depende muito do motivo pelo qual você está sofrendo. Que é o sofrimento pode ser consequência dos seus atos pecaminosos. Você precisa pagar pelo preço dos seus pecados, no sentido da paga do castigo, que ele merece. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, e a consequência disso é o mal que recairá sobre nós. Então é interessante nós termos essa convicção, estar sempre próximos de Deus, para que a fé ela seja atuante, para que a fé ela seja espontânea, que ela esteja ativa em nossa vida. E assim, essa definição ela será clara para nós. Então, ter fé ou viver pela fé é viver com certezas e com convicção. Certeza que Deus está presente, Deus nunca nos abandona, e convicção de que tudo aquilo que pedires ao Pai, crendo, receberás. Que maravilha, né? Então vale a pena ter fé, e a fé realmente vale a pena ser vivida. Então vejamos como viver pela fé. Isso aqui a gente já falou. Muito bem. Viver pela fé é viver em testemunho de vida. Aqui no verso 2, 4 e 5, nós vemos alguns testemunhos aqui de Hebreus capítulo 11. Eu queria reler esses textos. 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando
suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Verso 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então temos aqui pelo menos 3 testemunhos. O primeiro deles é o testemunho dos antigos, como diz aqui o texto. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são esses antigos? Os primeiros que tiveram contato com Deus, os primeiros que conheceram a fé genuína. Estes que tiveram esse contato tiveram bom testemunho. Eles puderam apresentar um bom testemunho. Eles puderam mostrar que vale a pena viver pela fé. Dentre estes antigos, são destacados aqui pelo menos 2. O primeiro deles encontra no verso 4, que é Abel. Abel é um dos filhos de Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Depois tiveram outro, mas a priori esses 2 filhos, que a história retrata. Estes 2 filhos tiveram testemunho do seu pai, que era o antigo, mais antigo. Certamente Adão contou para os seus filhos, porque era prática contar histórias, passar o conhecimento para outros, quando não se tinha livros, quando não se tinha um celular para passar mensagem, era através de diálogo, conversa. Então as famílias sentavam à roda de uma fogueira, à roda de uma mesa, e ali se alimentavam e ali conversavam. Provavelmente, possivelmente, Adão falou para os seus filhos sobre Deus, sobre a vida deles no paraíso, sobre o testemunho que Deus vinha todas as tardes falar com ele lá no jardim. E quando eles cometeram um pecado que eles não deveriam ter cometido, a consequência desse pecado, e como Deus, de alguma forma, providenciou um sacrifício para que eles pudessem estar vivos e dar prosseguimento ao projeto de Deus. Deus sacrificou um animal em lugar de Adão e Eva, e com a pele daquele animal cobriu a nudez de Adão e Eva. Essa conversa, esse diálogo, certamente envolveu, houve entre eles. E diante desse testemunho do pai, os 2 filhos, Caim e Abel, decidiram fazer uma oferta a Deus. Abel cuidava de animais, então resolveu sacrificar um animal. Escolheu o melhor da sua criação, levou aquele animal ao campo, construiu um altar, porque quando se sacrificava, se construía um altar para que aquele animal fosse colocado em cima, como uma mesa de pedra, e queimado. Era uma forma de sacrifício. Da mesma sorte, Caim não era cuidador de ovelhas, não cuidava de animais, mas ele era agricultor. E ele pegou o melhor que ele tinha na sua agricultura, colheu os melhores frutos, juntou tudo num cesto e foi lá fazer o seu sacrifício a Deus. A Bíblia não relata claramente o ocorrido, como aconteceu, mas pela consequência e pelo fato de um ter sido aceito e outro não, nós temos aqui algumas possibilidades. Dentre elas, entendemos que o sacrifício ele poderia e deveria ser feito com derramamento de sangue. A Bíblia nos ensina, posteriormente Deus ensinou isso ao seu povo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Cristo precisou vir a esse mundo e morrer em nosso favor. Então era necessário derramamento de sangue. Abel então fez o sacrifício correto, o sacrifício que Deus merecia. Mas também havia um tipo de sacrifício que se dava de farinha. Quando alguém não tinha condições, ele poderia dar um punhado de farinha como uma oferta para Deus. E Deus recebia essa oferta. Então Caim ele ofereceu um sacrifício. Eram frutas que ele teve trabalho para colher, juntou todas e foi oferecer a Deus. Mas o que eu acho aqui interessante, que isso é uma possibilidade, eu estou afirmando. Pode ser que nesse momento da entrega, esse é o ponto. No momento da entrega, quem está ofertando, ele tem uma intimidade com Deus, ele tem uma relação com Deus. Imagine você construir um altar, essa altura mais ou menos, feito de pedras,
você vai tratar as pedras, juntar, encaixar de uma forma que elas se empinem e não desmoronem, que elas não caem por qualquer propósito. Então, juntando tudo aquilo, enquanto ele fazia aquilo, ele ia conversando com Deus, ele ia tendo uma relação com Deus. Foi o que Abel fez, provavelmente. E quando ele oferta, ali é o ápice do seu relacionamento com Deus. Não era só chegar com um produto e chegar e dizer: está aí, Deus, está aí a minha parte, recebe aí, faz o que tu quer. Não é isso, não é isso que Deus quer. Deus não quer nosso dinheiro. Às vezes a gente tem um pensamento, né? A igreja só pede dinheiro, a igreja só pede dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. A igreja necessita porque tem contas a pagar. Para a gente manter um patrimônio desse, necessita de recursos. Mas entenda que a nossa participação aqui deve ser um momento de adoração. Quando eu me levanto do meu lugar, da minha cadeira, a cadeira em que estou acomodado, para ir até o altar entregar uma oferta, é um momento de gratidão a Deus. Naquele momento eu me conecto com Deus. Senhor, muito obrigado por essa semana, o Senhor ter me permitido poder participar deste culto, poder contribuir nesta obra. Senhor, abençoe essa igreja. Cada passo que você dá é um momento de conexão com Deus. Se você não tem feito assim, aprenda, faça. É assim que tem que ser feito. A oferta não é um pagamento, é uma prestação. Já vi muito disso, né? De um irmão passando na rua, aí vê o tesoureiro: ei, tesoureiro, toma aqui meu dízimo, minha oferta. Não é nada, irmão. Dízimo, oferta, você entrega no altar, na casa do Senhor. É um momento de reverência, é um momento de adoração. Então, esse fato que ocorre conosco mesmo, pode ocorrer, é o que eu creio que ocorreu com Caim. Quando ele foi fazer a oferta dele, ele não teve tanta preocupação com a relação daquele momento. Ele talvez fez ali, juntou algumas pedras, colocou o cesto lá e partiu. Não teve muita conexão à sua oferta, enquanto o seu irmão teve aquele trabalho de fazer aquela oferenda, queimar aquela oferenda, esperar que aquela oferenda se consumasse por completo, para que ele pudesse ir embora, porque era assim que era feito. Ele só podia ir embora depois que se consumava toda a oferta. Obrigado. Então é necessário, irmãos, essa conexão, para que a gente possa viver na fé, um importante testemunho. E o testemunho de Abel ficou registrado, que hoje, depois de mais de 6.000 anos, esse testemunho ainda fala no nosso coração. Um homem que teve uma conexão com Deus e que da boca do próprio Deus saiu que ele se agradou da oferta de Abel. Imagina você ouvir essas palavras de Deus, que Deus está feliz com a sua vida, que Deus está feliz com o que você tem entregue no altar de Deus, Deus está feliz com a vida que você tem levado, com a relação que você tem buscado na presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então é uma busca que a gente deve ter constantemente. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim a palavra de Deus: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, eu estou certo que também em ti. Timóteo era um jovem que foi convertido se eu não me engano, na primeira ou na segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária de Paulo e na segunda viagem ele já foi junto com Paulo. Então, Timóteo, ele conheceu a fé através do exemplo e do testemunho da sua família. A sua avó, que era uma mulher de fé, passou essa fé à sua filha, que era a mãe de Timóteo, e agora Timóteo recebe essa fé da sua mãe, da terceira geração servindo a Deus. Eu não sei qual é a que geração você está na sua família. Se na sua família tem alguém que já teve um relacionamento íntimo com Deus anteriormente, que já viveu pela fé. Agora, veja, irmãos, o quanto a responsabilidade nós temos de testemunhar a nossa fé, porque a gente pode influenciar futuras gerações. Se eu viver genuinamente a fé que eu prego, certamente os meus filhos vão seguir, certamente os meus filhos vão ensinar os filhos dele, e assim as futuras gerações conhecerão essa fé genuína, como a Bíblia chegou até nós.
contadas, que aconteciam, fatos ocorridos, é claro, mas se passavam de boca em boca, contando essa história. E essas histórias então foram registradas, catalogadas, colocadas em livro, e hoje nós temos para o nosso prazer, nossa alegria, de ver o testemunho dessas pessoas que viveram com Deus, que tiveram testemunhos de fé, e que nós podemos tomar para a nossa vida. E uma decisão precisa ser tomada. Eu quero testemunhar a minha fé, eu quero ser uma testemunha viva, eu quero que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos possam lembrar do bisavô, do vovô, o pastor Sidério. Oh, alegria que eu vou ter. Então, imagina só o quanto você pode marcar a sua geração e as futuras gerações, principalmente. Porque estes homens e mulheres aqui registrados na Bíblia, que estão na galeria da fé, Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé. Temos muito mais aqui registrados, mas os que nós estamos destacando essa noite nos traz então essa relação da importância de que as futuras gerações terão o exemplo nosso. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, talvez nós aqui não tivemos conhecimento de Jesus pessoalmente, nos encontrarmos com Jesus pessoalmente. Isso vai acontecer ainda um dia, mas nós não tivemos esse encontro. No entanto, nós tivemos um encontro espiritual. Em algum momento ele falou no nosso coração, nós percebemos que aquela palavra que foi pregada, anunciada, é a verdade, que vale a pena crer, e a nossa fé fez com que nós crescêssemos nesta palavra, e aí a partir daí vivêssemos diante dessa palavra em obediência. Então, esse Cristo que nós não conhecemos deixou um testemunho, e esse testemunho sim nós conhecemos, porque está registrado na palavra, e é por meio desse testemunho que nós viemos a crer. Dificilmente alguém creria em alguém que não se conhece, mas pelo testemunho, pelo bom exemplo, certamente nós damos crédito àquilo que nos falam. Então é importante, como é importante o testemunho de vida. Então viver pela fé, em primeiro de tudo, é viver em testemunho de vida. Em segundo lugar, viver pela fé é viver em obediência. Versículo 7 e verso 8 de Hebreus 11. Hebreus 11, 7 e 8. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, então, chamado por Deus a construir um barco. Agora, construir um barco em um lugar que não chovia. Imagina só, construir um barco em um lugar que não havia mar. Noé construiu esse barco. Durou muitos anos a construção desse barco. E enquanto ele construía esse barco, ele pregava, ele falava do amor de Deus para as pessoas. Dizia ele, Noé, para as pessoas se converterem, se voltarem para Deus, porque Deus destruiria a terra, porque Deus havia avisado que iria destruir a terra. No entanto, as pessoas não deram crédito a Noé. Aconteceu que quando chegou o dia, a arca estava pronta, Deus mandou que eles entrassem, selou a arca por fora. Por que será que Deus fez isso? Para que Noé não abrisse aquela arca para que as pessoas entrassem, mesmo depois da chuva. Ali Deus estava julgando o povo, a oportunidade já teve, o momento de obedecer já havia sido anunciado. No entanto, as pessoas não quiseram obedecer. E sabe, irmãos, isso não é muito diferente dos dias que nós vivemos. Dizemos para as pessoas se afastarem do pecado, abandonar o pecado, viver em obediência a Deus, que o dia se aproxima, que Cristo está voltando. Ah, pastor, isso aí eu escuto desde que meu avô era menino. Meu avô já escutava essa conversa. E nem Jesus nem veio. Mas entenda o seguinte: os dias estão se passando. E
cada dia a vida de Cristo está mais próxima. E nós não devemos estar nos preocupando com o tempo. Que dias virá? Quando é que isso vai acontecer? Essa não é a preocupação do cristão. A preocupação do cristão é estar preparado para qualquer momento. Noé sabia que dia era que ia cair a chuva? Não soube, isso Deus não anunciou a ele. Só mandou que ele fizesse um barco. E quando o barco estava feito, Deus fez com que os animais entrassem, mandou que ele entrasse, selou o barco, e ele ainda ficou lá dentro do barco sem chuva. Alguns dias, até que a chuva começou a cair, o barco começou a flutuar, e aí todo o processo que vocês conhecem, a história bastante conhecida. Mas aí vem o ponto da obediência. Noé creu em Deus, e essa crença, essa fé que ele teve em Deus, fez com que ele agisse de acordo com a vontade de Deus, obedecendo à vontade do Senhor. Qual foi a vontade de Deus? Construa uma arca. Eu tenho certeza, eu creio, que Deus não mandou nem que vocês construírem arca. Ou será que tem algum Noé aqui entre nós? Acredito que não. Mas Deus tem mandado nós construirmos uma vida cristã. A nossa vida deve ser construída pautada nos parâmetros de Deus. Jesus é um exemplo ao qual nós devemos copiar para a nossa vida. Construir uma vida cristã leva esforço, leva tempo, é demorado. Às vezes achamos que estamos indo no caminho certo, até que nos deparamos com uma palavra que nos confronta e diz: não é por esse caminho, é assim. E aí você vai tomando o caminho correto, seguindo como realmente deve ser. Então a fé cristã requer uma dedicação, uma obediência contínua. Não tem como ser um cristão, irmãos, levando uma vida à parte de Deus. Não, deixa Deus aí, eu vou tomar minhas decisões, eu vou levar minha vida do meu jeito. Quando eu estiver bem velhinho, aí eu procuro Deus. Quem te garante que amanhã tu está vivo? Nós não temos essa garantia. Ninguém aqui tem. Por isso que a preparação é hoje. A obediência é agora. Enquanto temos vida. De que nos serve ser um velho no fundo de uma rede que não pode fazer mais nada? É claro que tem muito velho ativo, né? Muito idoso ativo. Mas eu digo assim, quando a pessoa pensa, não, quando eu for velho, a ideia é quando não tiver mais nada para fazer. Está lá dentro de uma rede que não consegue mais fazer nada, se mover. Não, agora eu vou servir a Deus, agora eu me converto. Para que Deus quer uma pessoa assim? Deus pode até salvar por misericórdia, mas para Ele não tem vantagem alguma. Porque o que Ele nos quer é vivos, com força, com coragem de trabalhar, de servir, de fazer a obra de Deus, de espalhar a notícia das boas novas. É assim que Ele nos quer. Então, tira essa ideia da sua cabeça, você pensa assim, se disponha hoje, se coloque hoje à disposição de Deus. Nosso dirigente, o irmão Rogério, tomou uma decisão hoje aqui diante de vocês. Ele já havia me comentado, que estava pensando em tomar essa decisão, mas hoje ele declarou diante de todos. Eu também fui surpreendido com essa decisão e glorifiquei a Deus pela decisão que ele tomou. Que mais pessoas tomem essa decisão. Eu sei, irmãos, que vocês têm atividades, alguns trabalham, estudam, alguns têm cursos, tantas coisas que cada um de nós temos. Mas se nós fizermos um esforço maior, dá para estar aqui presente também na quarta-feira. Porque o comércio de Aracati fecha 5 horas da tarde. Se você trabalha no comércio, 6 horas você já está em casa. 7 horas já está descansado, já tomou banho, já está com a barriga cheia, já jantou. Dá para chegar aqui tranquilo e calmo. O problema é que nós não priorizamos as coisas de Deus. Nós não queremos obedecer. Mas quando queremos que Deus dê alguma coisa para a gente pede imediato, né? Ah, Senhor, me dá logo, eu quero é agora. Como é que você pode levantar a voz contra Deus ou exigir alguma coisa de Deus que nem o mínimo você faz, que é estar na casa do Senhor? Isso é o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo. Estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, ofertando ao Senhor, isso é mínimo. Isso não é muita coisa não. Quem dá a vida por Deus, aquele que
que coloca a sua vida, larga emprego, às vezes larga até a família, os familiares, né, para ir para outro canto. Imagine você sair daqui, da sua região, do conforto que você tem, ir lá para a África e pregar o Evangelho lá na África, sem saber onde é que você vai morar, sem saber os recursos que você vai ter para sobreviver. É assim que muita gente faz, que é chamado por Deus. Não vá sem ter o chamado. Quando é chamado, o camarada vai porque confia no chamado. Mas eu entendo que às vezes a gente não balanceia isso. Tem gente que se doa por inteiro, se entrega por completo. Tem outros que ficam ali, eu vou quando der certo, quando sobrar tempo, e oferece a Deus não o que Ele merece. O que é que Deus merece? O nosso melhor. E o que é que se oferece a Deus? O que sobra. Para quem nós damos as sobras? Nem para o cachorro não merece, né? Aquele cachorrinho que a gente cria lá no quintal, a gente dá o restinho do almoço para ele, nem aquele cachorro merece comer aquela refeição, os restos que sobraram do teu prato. Ele merece ter a refeição apropriada para ele, a ração, a comida certa. Mas às vezes a gente entrega lá o que sobrou do nosso prato para o cachorro. E quando a gente faz isso para Deus, irmãos, é uma grande ofensa. Se para um animal já é algo ruim, porque já vi alguns veterinários dizendo que comida de gente não é comida para animal. Quando você faz isso, vai mexer no metabolismo do animal, vai prejudicar o animal. Imagina, irmãos, quantas vezes nós nos relacionamos com Deus como se fosse um bicho lá. A gente dá o que sobra, quando a gente quer, faz um carinho. Deus, está aqui, faz um carinhozinho. Hoje eu fui no culto, faz um carinhozinho, né? Deus. Não é assim, irmãos. Nossa relação com Deus deve ser muito mais do que isso. Viver pela fé é muito mais do que isso. É testemunhar a nossa fé lá fora, mas também é estar presente, obedecendo a todas as diretrizes que o Senhor nos orienta. É seguir a Deus na sua íntegra, assim como Deus nos chama e nos oferece a sua palavra. Veja o que diz João, capítulo 2, versículos 5, 7 e 8. Então lhe falou os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles fizeram. Esse trecho é da história do primeiro milagre de Jesus, a multiplicação da água em vinho. Jesus estava em um casamento, chamado casamento Caná da Galileia. E nesse casamento judaico, era um casamento que durava muitos dias, uma semana, 15 dias, porque vinham pessoas de longe até que eles chegassem, viagem a pé, animais. Então a festa se prolongava para que todas as pessoas que viessem fossem bem recepcionados, pudessem festejar junto com aquele noivo. E geralmente o vinho era uma bebida que fazia parte daquela festa, era que trazia alegria para a festa, e quando menos se esperou, no momento que ainda não era o momento certo, ele acabou. Quer dizer, em algum momento os noivos não tinham se preparado o suficiente e o vinho acabou. Maria, a mãe de Jesus, observou o alvoroço lá na cozinha. Possivelmente ela poderia fazer parte da família, conhecer alguém, estava lá auxiliando e percebeu que o vinho tinha acabado. Então ela chegou até o filho e disse: filho, o vinho acabou. E ele responde: o que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus disse: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Quando Ele ordenar, eu farei. Mas, no entanto, eu só posso seguir as orientações do Pai. Então, naquele momento, Jesus se restringiu àquele comentário, mas a fé que Maria teve no filho dela e no poder que vinha do alto, o poder de Deus, ela foi e deu uma ordem aos serviçais, aos garçons. E a ordem que Maria deu é conhecida como o mandamento de Maria. Então, se você não sabia, Maria tem um mandamento. Deus deu 10 mandamentos a Moisés e Maria deu um mandamento para nós. E todo crente, todo aquele que diz que é crente, ele deve seguir o mandamento de Maria.
Você segue o mandamento de Maria, né? Se não segue, eu vou lhe ensinar agora. O que é que Maria disse? Verso 8. Perdão. Verso 5. Então falou Maria aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento de Maria. Fazer tudo o que Jesus mandar. Maria disse isso para os serventes. Os serventes foram até Jesus. Jesus disse: muito bem, vocês vieram até mim para uma necessidade. Façam o seguinte: encham os jarros, né, as talhas, com água. Eles foram lá e encheram. Voltaram até Jesus. E agora? Agora você vai e oferece ao mestre de sala. Quem é o mestre de sala? A pessoa mais importante da festa. Podia ser um político, um governador, alguém importante que estava lá na festa. Daí ele chegou, imagina só, o servente, sabendo que colocou água dentro daquele pote, vai lá oferecer esse produto para a pessoa mais importante que estava naquela festa. Quando ele derrama, o que sai da palha não é mais água, esse vinho, e quando ele prova o vinho, ele diz: que maravilha! Como é que vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa? Tudo que Deus faz é perfeito. E naquele momento, Deus, através do seu Filho, operou um milagre, transformando a água em vinho. Mas o milagre maior aqui, irmãos, que a gente quer destacar, é a obediência dos serviçais, dos garçons. Aqueles homens tiveram uma obediência tão destacada, tão importante e tão maravilhosa, porque se por acaso, vou abrir aqui um parênteses, se por acaso, quando eles chegassem com aquela talha, eles sabendo que tinha água dentro, e derramassem um copo para aquele homem importante que estava na festa, e ao invés de descer vinho, descesse água, aquele serviçal estava morto. Ele iria ser preso, iria ser morto por uma ofensa, por uma atitude grotesca, uma atitude desrespeitosa com alguém importante. Isso certamente levaria ele à morte. Então aquele homem teve uma fé em obedecer a ordem de Jesus. E quantas ordens nós recebemos de Jesus e não obedecemos? Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: cada um de vocês pegue a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa que Jesus manda que a gente pegue? É um compromisso, é uma relação de intimidade, é a gente realmente se comprometer com a fé. Ah, eu sou da Igreja Batista. É mesmo da Igreja Batista? Então o que você faz por essa igreja? Comprometimento. Ah, eu sou da igreja lá, eu vou aqui acolá. Não existe crente aqui acolá. Aqui acolá é um cachorro bebendo água, né? Clac. A gente precisa ter uma relação próxima, íntima, envolvimento, estar presente, fazer parte. Irmãos, eu estou dizendo isso diante da palavra de Deus, porque é assim que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, é assim que ele vivia, é assim que os primeiros cristãos viviam. Abra sua Bíblia aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo.
partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Verso 46. Qual era o dia que os irmãos iam para a igreja aqui? Só no domingo, é? Todo domingo os irmãos iam para a igreja. Não faltava um culto. Diariamente. O que quer dizer isso? Todos os dias. Não, pastor, todo dia é um ser rato de igreja. Louvado seja Deus se você for um ratinho de igreja. Vale a pena, porque aqui você vai se alimentar bem, aqui você vai se fortalecer. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é o prazer que esses irmãos tinham de estar juntos. Eu sei que a dificuldade dos dias atuais, a cultura que era diferente, muitos aqui viviam da agricultura, tinham ali o dia onde eles trabalhavam, mas meio-dia para tarde já estavam em casa. Tem toda uma diferença cultural, mas também há uma diferença de espírito e coração. Se quisermos, se realmente quisermos, nós podemos sim ser mais presentes, ser mais atuantes, estar mesmo fazendo parte da igreja, não sendo apenas alguém que visita a igreja, mas alguém que faz parte da igreja. Isso é viver em obediência. E por fim, viver pela fé é viver em sacrifício vivo. Verso 17 e verso 23 de Hebreus 11. Verso 17 ele diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Verso 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 2 testemunhos aqui. O primeiro, de Abraão, um homem que desejava muito ter um descendente, ter um filho, juntamente com a sua esposa. Deus fez essa promessa a ele, que dele sairia uma grande nação, como as estrelas do céu não podem ser contadas, assim seria a geração dele. Ele recebeu aquela promessa juntamente com sua esposa, só que a idade dele já era avançada, ele já tinha 70 anos e a esposa um pouco menos. Quando o seu filho nasce, a esposa tem 70. Já era uma época completamente fora, dentro do nosso conhecimento. Hoje a mulher não pode mais ter filho nessa idade, mas Deus abençoou, fez ela fecunda, fez com que ela trouxesse esse filho à vida. E depois que esse garoto nasce, cresce, provavelmente em seus 12 anos, 13 anos de idade, Deus disse a Abraão: eu quero teu filho como uma oferta, quero que você mate o seu filho, como uma oferta a mim. Abraão então pega aquele garoto, sobe um monte, levando madeira, conversando com seu filho, falando do amor do Pai, do amor de Deus. Chega lá em cima, ele amarra as mãos do filho, pega o filho, coloca em cima do altar. E o filho provavelmente pergunta: mas pai, onde está a oferta que nós vamos ofertar ao Senhor? Talvez o filho já tinha visto o pai fazer isso em outros momentos com um animal. E naquele momento Abraão diz: Deus proverá. Ele então pega a faca, o cutelo. Quando vai sacrificar a criança, Deus disse para ele: para, Abraão. Deus viu o testemunho daquele homem, que ele realmente estava pronto a sacrificar aquilo que ele mais amava para Deus. Irmão, o que é que você tanto ama? Tem crente que ama futebol, não tem problema com isso não. Se você ama futebol, ok, só não ama futebol mais do que a Deus. Nosso amor a Deus deve estar acima de tudo.
devemos amar a Deus mais do que a nossa mulher, os homens aí casados. As mulheres devem amar a Deus mais do que o marido de vocês. As mães devem amar a Deus mais do que os filhos. Os filhos devem amar a Deus mais do que os pais. Porque se nosso amor se inverte e amamos alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, isso é pecado, é idolatria. E Deus não merece isso. Deus está acima de tudo, Ele merece um amor maior. Então, sacrificar para Deus é reconhecer e demonstrar que nós verdadeiramente amamos Deus mais do que tudo. Eu sou capaz de deixar de ir para o meu jogo de futebol, para a programação que vai ter a semana na igreja, vai ter uma programação diferente. Eu vou deixar isso para estar lá na igreja, porque o meu amor maior é esse. É eu tomar decisões que às vezes é difícil, é um sacrifício, porque é muito fácil a gente dar a Deus o que está sobrando, mas dificilmente o que Deus merece é darmos a Ele muito mais do que nós temos condições de ofertar. É um voto de fé, é colocarmos diante de Deus o nosso tudo. E tudo aqui eu não estou me referindo a recurso financeiro, não. Ele faz parte, mas não é isso. O tudo que eu me refiro aqui é a vida. É você colocar a sua vida como uma oferta viva diante do altar de Deus. Imagina o amor que aquele pai pegou por aquele filho. 30 anos esperando a mulher engravidar. Isso 30 anos depois da promessa. Fora os anos anteriores que eles tentaram e ela não engravidava, se achava amaldiçoada porque não gerava filhos. Ele aguardou 30 anos depois da promessa que Deus deu a ele. E depois que Deus deu esse filho, fez ele pegar mais amor por esse filho, convivendo com esse filho. Então Deus diz para ele: mata esse filho. O que você faria? Você que é pai, você que é mãe. Sacrifício, esforço. Às vezes, irmão, nossa vida cristã ela é tão superficial. Nós não temos raízes, não somos capazes de sacrificar nada por Deus. Nos esquecemos do grande sacrifício que Deus fez por nós, enviar o seu Filho nesse mundo para dar vida por nós. Então nós precisamos sim sacrificar para Deus. Só que o sacrifício que Deus espera não é um sacrifício qualquer, não é um sacrifício banal, não é aquele tipo de oferta que Caim deu a Deus. Mas o sacrifício que Ele espera de nós é um sacrifício vivo, como diz lá em Romanos. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo. Lembra lá que ele foi ofertar? O sacrifício era o filho dele, era uma criança, estava viva, estava lá para ser sacrificada. Mas o que Deus exige de nós hoje não é mais a morte. Ele não quer que você morra pela fé, a não ser que Ele tenha esse propósito para a sua vida. Mas, no entanto, não é esse o pedido dele aqui. O pedido dele é que nós ofertemos o nosso corpo vivo, a nossa força, a nossa capacidade mental, a nossa inteligência, a nossa profissão. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa muito é doar o nosso serviço para Deus. A igreja tem uma obra para ser feita, você doar um dia de trabalho para a igreja. Pastor, eu não posso, eu não tenho tempo. Ok, mas eu vou pagar uma diária do profissional. Se eu comprar dinheiro, eu pago a diária do profissional. Eu não posso ir, mas eu vou responder a diária do profissional. Assim, irmãos, é uma oferta viva. É você ver a necessidade e se dispor a ajudar, independente se é com a mão de obra ou se é contribuindo para que aquela obra seja realizada. Isso é sacrifício vivo. Sacrifício vivo é quando você realmente se coloca à disposição de ajudar o teu irmão, não necessariamente a igreja como um todo, mas o irmão que está passando necessidade. É você se importar com o irmão,
é você chegar, irmão, como é que está? Pô, irmão, está difícil, estou desempregado, está acontecendo isso. Irmão, vamos ali, compra uma cesta básica e entrega para o irmão. Não precisa fazer propaganda, faça a sua parte. Deus é quem está vendo, é Ele quem recebe essa oferta. Você está ofertando ao irmão, mas quem está recebendo a glória é Deus. Deus está feliz com a sua disposição, com o seu serviço. Então isso é o tipo de obediência que Deus espera de nós. Isso é o tipo de sacrifício que Deus espera de nós. O segundo sacrifício aqui apresentado no texto, em Hebreus, no 23, é o sacrifício da família de Moisés. Quando houve um decreto que todas as crianças deveriam ser sacrificadas assim que nascessem, deveriam ser mortas. E aí a mãe de Moisés não permitiu que seu filho morresse ou fosse assassinado. Então ela escondeu o filho, depois que teve, durante 3 meses. Depois nós conhecemos a história, foi colocada essa criança num cestinho no rio, e aí foi até a princesa, né? E lá ela pegou essa criança, criou como filho e tudo, e a história vai. Mas interessante, como aquela mulher, ela estava disposta a sacrificar. Se alguém soubesse, se alguém denunciasse que ela estava guardando um filho, ela seria morta juntamente com o filho. Mas ela fez aquilo pela fé, pela confiança em Deus, porque Deus tinha uma promessa para aquela criança e deveria ser cumprida esta promessa. Assim, irmãos, dentro de um contexto bíblico, devemos entender que precisamos estar prontos a todo e qualquer sacrifício para honrarmos e glorificarmos a Deus. Às vezes esse sacrifício é ter que sair do emprego. Se é um emprego que me faz pecar, se é um emprego que me afasta da minha família, não vale a pena estar num lugar desse. Havia um irmão aqui nessa igreja, assim que eu cheguei, ele tomou uma decisão aqui nessa igreja juntamente comigo, e ele estava morando aqui na Aracati já fazia alguns meses, e a família dele morava em outra cidade. E ele tomou a decisão, conversei com ele e perguntei onde estava a família. Ele falou. Eu perguntei o porquê que ele não estava junto da família. Ele disse que era por conta do trabalho. E eu comecei a questionar se vale a pena esse sacrifício que ele estava fazendo, de estar longe da família, tentando dar o melhor para a família, enquanto o que realmente é o melhor. Eu fiz ele avaliar isso. O que é o melhor? É dinheiro? Ou o melhor é a presença, o testemunho, a vida junto da família? Eu sei, irmãos, que o mundo está cheio de dificuldades. Às vezes na região onde você mora não tem como você arranjar um emprego, você precisa se mudar. Mas se isso for necessário, que isso seja por um tempo, mas não o tempo todo. Se vai demorar muito tempo, leva a família, faz o esforço e leva. Agora que não pode, você está afastado da família. O que é que acontece? Um homem aqui, com a esposa e os filhos lá na outra cidade, a tentação, a fraqueza, o inimigo vai lutar muito para destruir essa família, tanto tentando a esposa lá, quanto o esposo aqui. Os filhos que estão sem uma base, sem um norte, sem uma pessoa, uma figura masculina ali que dá autoridade. Como é que ficam os filhos? Os filhos crescem e o pai nem vê. Quando a fé chega em casa, o filho já está falando mais grosso do que o pai. E o pai não tem mais relação com aquele filho, proximidade. Mas eu dei o melhor para eles. Não foi o melhor, ele deu dinheiro. Mas o dinheiro não é o melhor. O melhor é estar junto, o melhor é estar presente, o melhor é o convívio, o melhor é o relacionamento, a nossa convivência, o crescimento junto. Irmão, se você não tem essa experiência, não ache que é bom criar filho longe. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade. Eu trago sequelas na minha vida por esse distanciamento, não ter uma figura masculina na minha casa, na minha família. Eu adotei outras pessoas como exemplo para a minha vida, o meu irmão mais velho, um tio, o meu avô. Então eu peguei essas figuras para não ficar sem uma figura masculina, sem ter uma pessoa que me direcionasse na vida como homem. Eu precisei fazer isso, mas muitos não têm
essa sabedoria e acabam o quê? Distorcendo, vivendo em um mundo de fantasia, se entregando aos prazeres do mundo, se entregam ao mundo das drogas, o mundo aí da prostituição, o mundo da criminalidade, justamente por falta dessa figura presente, importante que é o pai em casa. Então, muito cuidado com o tipo de sacrifícios que você tem feito para a sua família. Deus espera que você se sacrifique, mas o sacrifício que Deus espera é um sacrifício santo, é um sacrifício que o nome de Deus seja glorificado. Então esse é o sacrifício que Ele espera de nós. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Concluindo então, nosso tempo já avançado, eu queria só destacar aqui 3 coisas que nos afastam da fé. Vejamos algumas coisas que podem nos afastar da fé. Primeiro, 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, o que nos afasta da fé? Nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família. Se você não preza por isso, certamente você não vai prezar pelo reino de Deus, pelo relacionamento com o Senhor. Então, negligenciar a família. Segundo, o amor ao dinheiro é outro mal. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Esse é o problema, que muitos se afastam da fé por amar ao dinheiro mais do que a Deus. Em terceiro, obedecer outras doutrinas ou falsas doutrinas. 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias ou nos últimos tempos alguns apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, 3 coisas que nos afastam da fé genuína, da fé em Deus, de viver na fé. É a falta de cuidado com a família, o amor ao dinheiro e o envolvimento com doutrinas falsas. Agora sim, concluindo, viver pela fé é andar em certeza de que Deus está sempre no controle e convicto de que nada será impossível. Hebreus 11,6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Terminemos então nossa vida com a vida de Paulo. Como Paulo terminou a vida dele? Em 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, se sobre todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, assim, meus amados irmãos, deve ser a nossa vida, assim como Paulo, que soube viver pela fé, que nós também possamos desenvolver esse relacionamento íntimo com o Senhor, ao ponto de vivermos uma fé genuína, não brincando de ser crente. Nunca brinque de ser crente. Sabe por quê, irmão? O diabo nunca brinca de ser diabo. Ele vai ser sempre diabo, ele vai sempre querer destruir a tua vida. E quando você brinca de ser crente, o diabo vai ali te destruir por completo. Então entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então seja sincero, honesto, viva pela fé e Deus suprirá todas as tuas necessidades. Amém? Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse momento especial, onde podemos ouvir da tua palavra e ser desafiados a um viver mais íntimo com o Senhor, deixando os prazeres, o mundo, a carne, a vontade carnal de lado e nos colocarmos em uma posição de reverência, de obediência, seguindo a tua palavra,
obedecendo na íntegra todos os teus ensinamentos. Ó Pai, eu te peço pelo povo aqui presente, te peço pelos teus filhos que verdadeiramente têm entregue a vida em tuas mãos, que se algum deles, ó Pai, está displicente, afastado da tua presença, ou por algum motivo está fraquejando na fé, que eles possam, ó Pai, entregar a sua vida em tuas mãos, confiar e viver a fé genuína, não sendo apenas ouvintes da palavra, mas verdadeiros praticantes. E assim, ó Pai, o Senhor nos conduza em fé, em obediência, a vivermos a vida cristã de uma forma que glorifique o teu santo nome. Eu peço que a igreja continue a oração. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui essa noite gostaria de fazer uma confissão de fé. Eu quero entregar minha vida a Jesus. A partir de hoje, eu quero viver essa fé genuína. Eu quero deixar de ser um crente fraco, falho. Eu quero realmente viver a fé genuína, me entregar por completo, me sacrificar para a glória de Deus. Se tem alguém essa noite que gostaria de firmar esse compromisso com Deus de fé, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Qualquer pessoa que queira entregar sua vida a Jesus essa noite, queremos orar por você. Alguém essa noite, levante sua mão. Deus Santo, Pai querido, Tu que conhece os corações, Tu que sonda o íntimo do ser humano, Tu sabe o que cada um de nós precisamos. Cada um aqui que ouviu essa palavra sabe o que precisa mudar na sua vida, sabe o quanto necessita de mudança. Eu peço que essa palavra não volte vazia, Pai, mas faça morar em nosso coração, e o que realmente precisa ser mudado, transformado, através do Teu poder, através do Teu Espírito, seja feito. Que a partir de hoje, Pai, tenhamos uma vida mais consagrada a Ti, vivendo pela fé, em obediência, sacrificando-nos para que o Teu nome seja glorificado. Te agradeço, Senhor, por cada um aqui presente. Peço por aqueles que nos assistem através da live. Peço que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu favor sobre nossas vidas, nos conceder a Tua paz, a alegria e poder, Senhor, viver uma vida ao Teu lado, viver uma vida em obediência, te servindo na casa do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.